Irmãos, graça e paz da parte de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do Salmo 130. Salmo 130. Tem por título: Das profundezas clamo ao Senhor. Salmo 130, leremos todo o Salmo, do verso 1 ao verso de número 8. Assim diz a palavra do Senhor. Cântico de romagem. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Precioso Deus, aqui estamos diante da Tua palavra aberta, Senhor, exposta, Senhor, aos nossos olhos. Ilumina nossa mente, Pai, e o nosso coração, a fim, ó Senhor, que nesta noite o Senhor copiosamente derrame da Tua misericórdia, Senhor, em cada vida aqui, Senhor, representada. Em cada pessoa que aqui entrou nesta noite, ó Pai, nós clamamos para que o Senhor, em especial, quebrante os corações. Que o Senhor, por meio de Jesus Cristo, possa trazer de volta a comunhão entre eles. O labor, Senhor, de estar dia após dia podendo te servir, Deus. Faz isso nesta noite, opera de forma, Senhor, miraculosa, trazendo redenção para cada um de nós, Pai. Assim nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse belo salmo este que era um dos salmos prediletos de Calvino, não só Calvino, mas Lutero e Agostinho. Salmo esse que é lido por toda a igreja do Senhor como um salmo de penitência. Um salmo onde a queixa do salmista, ela é aqui revelada. Um salmo que nós podemos dizer que faz parte dos cânticos de romagem, assim como diz aqui no subtítulo. Salmo esse que os peregrinos cantavam quando estavam a caminho de Jerusalém para ali oferecer ofertas ao Senhor Jesus por remissão de pecados. Salmo esse, meu irmão, minha irmã, que o salmista, ele tem essa queixa especial, não pedindo algo para que venha para benefício de si como coisas materiais, não pedindo algo como pela destruição dos seus inimigos, mas de forma especial este salmista, ele pede perdão pelos seus próprios pecados. É uma queixa de si mesmo perante o Senhor. É um salmo, meus irmãos, que para Calvino, como eu já disse, Lutero e Agostinho, falava fortemente aos seus corações, devido, irmãos, não tenha dúvida, por eles terem passado por essa experiência também. De estar, meus irmãos, nas profundezas. É das profundezas que o salmista pede perdão ao Senhor. É das profundezas que o salmista, ele busca ao Senhor. E aqui o salmista, ele faz uma oração. Após esta oração, o salmista, ele tem um tempo de espera
pela resposta desta oração. E por fim, o salmista, ele convida os seus irmãos a fazerem o mesmo. E eu quero, irmãos, aqui expor esse texto nessas 3 partes. E dar uma ênfase maior aqui, não mais importante, mas a oração do salmista, que é do verso 1 ao verso 4, onde ele das profundezas ora ao Senhor. E o motivo é esse. O motivo de clamar ao Senhor. Eu clamo a ti, Senhor, diz o salmista. O motivo era porque ele estava nas profundezas. Isso significa no fundo do oceano, no fundo do mar, na escuridão, naquele lugar onde não existe mais recursos para sair de lá. Era das profundezas que o salmista clamava ao Senhor. É das profundezas que clamo a ti, Senhor. É daquele lugar onde o salmista tinha perdido a alegria da salvação. Como disse o próprio Davi: restitui-me, Senhor, a alegria da salvação. É quando está nas profundezas dos mares, no caos, no abismo, naquele lugar profundo onde ele não vê mais forças para poder reagir e submergir. Ele clama ao Senhor. O motivo é porque ele estava nas profundezas. Eu não sei o seu estado, como você entrou aqui. Eu não sei qual é o motivo que nesta noite o levou a trazer até aqui. Mas o que a palavra de Deus quer nos falar nesta noite é que se você está nas profundezas, há esperança para você. Não é que o salmista não tinha a salvação. O salmista, ele tinha a salvação. Provavelmente este salmista, ele perdeu a alegria desta salvação, entrou nesta profundeza devido ao seu pecado, devido à sua desobediência. A palavra do Senhor, irmãos, diz que o pecado, ele traz consequências. E uma das consequências é entrarmos dentro de um buraco. Um abismo, ele puxa outro abismo. É isso que o pecado faz. A confissão de fé, a qual nós subscrevemos, ela diz que pelas tentações de Satanás e do mundo, pelas forças da corrupção que ainda resta no nosso corpo, pelas negligências dos meios que faz com que nós podemos nos preservar em santidade, nós podemos cair em pecado e andar por ele por um certo tempo. Eu e você estamos sujeitos a cair, irmãos, a pecar contra o Senhor, a desobedecer, a nos levar a uma profundidade tão imensa que nós não podemos mais voltar para a margem. E é deste lugar, é nesta condição, que o salmista tem a urgência de clamar ao Senhor. Das profundezas clamo a ti, Senhor. É do lugar escuro que eu estou, eu clamo a ti. E o salmista, quando ele clama ao Senhor, ele clama com uma súplica. Verso 2, ele vai dizer: escuta, Senhor, a minha voz, esteja alerta aos teus ouvidos, as minhas súplicas. A súplica, ela é diferente da oração. Ela é diferente da ação de graças. A súplica é um momento de conversar com Deus, de se achegar a Deus, de falar com Deus por meio de Jesus, em forma de humildade, em forma de urgência, em reconhecimento que nós não temos mais o que fazer. É suplicando porque a Bíblia diz, irmãos, que a súplica, ela é tão expressa em uma vontade de urgência daquele que está ouvindo responder, que aquela mulher chegou para Jesus suplicando aos pés de Jesus, dizendo que a filha dela estava doente, mas ela diz: tem misericórdia de mim, porque a dor daquela filha já estava em sua mãe.
Aquela mãe estava sentindo a dor da filha, e o que restava para aquela mulher, para aquela mãe, era suplicar um favor que ela não merecia. Isto é súplica. Por isso ele diz: Senhor, escuta a minha voz, estejam alerta os teus ouvidos, Senhor. Abre, Senhor, os teus ouvidos para me ouvir, porque é urgente. É a confiança naquele que pode fazer alguma coisa por você. A súplica é um meio de graça ao qual nós chegamos ao Senhor pedindo a Ele clemência, misericórdia, um favor imerecido. O autor aos Hebreus diz que nós podemos chegar confiadamente ao trono da graça e suplicar por socorro em tempo oportuno. É desta forma que o salmista chega diante do Senhor, como aquele que não merece, como aquele que não tem direito, e expressa este lamento, pedindo ao Senhor que restabeleça este vínculo pessoal com Ele. Escuta, Senhor, inclina os teus ouvidos, volta a me ouvir, Senhor. Por favor, Senhor. E ele usa este nome, Yahvé, o Deus que se relaciona com o seu povo, o Deus que formou de um povo que não era seu, propriedade exclusiva sua. Ele clama ao Senhor, pedindo ao Senhor que o Senhor desse atenção a ele, pudesse responder a ele pelo perdão dos seus pecados. O arrependimento genuíno deste salmista está embutido, está oculto nestas palavras. Quando o salmista ele suplica ao Senhor Jesus, é porque ele está pedindo perdão ao Senhor Jesus. É uma expressão de clemência por perdão, por restauração, por alegria da salvação, por uma restituição daquilo que foi perdido, o ânimo, o bom ânimo de estar diante do Senhor, fiel, santificado, digno de estar presente de Deus. E a súplica, meus irmãos, ela é o meio pelo qual nós achegamos a Deus a fim de receber perdão do Senhor. É a posição humilde, humilhante, que o salmista se prostra diante do Senhor. E quando ele faz isso, ele faz argumentando, um argumento, ele usa argumento de persuasão, um argumento com que ele pudesse não ganhar o Senhor na palavra, mas ele está aqui mostrando o porquê ele clama por perdão ao Senhor. E o primeiro argumento ele diz no verso 3, se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Ele clama por perdão e o Senhor diz, tá bom, eu vou te perdoar, mas me diga aí as razões para eu te perdoar. Qual é a razão que você tem para o Senhor perdoar você? Ele diz, Senhor, se tu atentares os seus olhos para a iniquidade, ninguém, absolutamente ninguém ficará vivo, porque o Senhor é santo, santo, santo. Se o Senhor olhar com os olhos de justiça para mim, para você, meu irmão, nós não passaremos desta noite, nós não passaremos daquela porta, porque nós não subsistiremos, nós não viveremos na presença do Senhor, porque Ele é santo e eu e você somos pecadores. E o argumento do salmista é esse: o Senhor tem que aniquilar tudo, Deus. O Senhor tem que aniquilar tudo. Foi o mesmo sentimento e consciência que teve Isaías. Capítulo 6, ele vai dizer, ai de mim, que tenho lábios impuros, e habito em meio de povos de impúrios lábios, e estamos
na presença do Rei, o Senhor dos Exércitos. É incabível, meu irmão, minha irmã, eu e você estar na presença de Deus. Porque os seus olhos, eles não suportam pecado. Os olhos do Senhor não suportam iniquidade, não suportam mentira, não suportam calúnia, não suportam fofoca, não suportam assassinato. Os olhos do Senhor não suportam pecado. E somos pecadores. E cometemos pecados. É isso que o salmista está dizendo. Porém, o segundo argumento do salmista. Porém, contigo está o perdão. O fato de eu clamar ao Senhor em tempos de profundidade, em lugares obscuros, na minha própria lama que eu criei, no lamaçal dos meus pecados, é porque Ele pode perdoar. Ele tem autoridade para perdoar. Ele tem o poder para perdoar. Esta é a razão, Senhor, que eu suplico a Ti. Porque contigo está o porém, porque contigo, porém, está o perdão. E por que Deus, Ele pode nos perdoar, meus irmãos? Em primeiro lugar, porque Deus criou todas as coisas, os céus e a terra. Tudo o que há foi feito, foi criado pela palavra do Senhor. O Senhor, Ele pode, e Ele é o único que perdoa pecado, porque Ele fez Ele fez você, Ele fez toda a criatura, a sua imagem e semelhança. O Senhor é o único que pode perdoar, porque nós pecamos contra Ele. Adão, ele prevaricou, Adão, ele desobedeceu às 10 leis, como vimos hoje de manhã na escola bíblica. Leis essa que é de encontro com o próprio Deus. Ele é, em primeira instância, em primeiro lugar, o agredido. Quando eu falo mal do meu irmão, eu estou falando mal de Deus. Quando eu desobedeço os meus pais, eu estou desobedecendo ao meu Pai celestial, a Deus. Quando Adão e Eva pecaram, o pecado original foi contra Deus. Todo pecado é contra Deus. Por isso Davi, ao chegar de frente àquele filisteu, ele diz: o que é que você está fazendo? Porque você afronta o nosso Senhor. Ele não diz: por que vocês estão afrontando os nossos irmãos, o exército? Não, ele diz ao Senhor, porque é a Deus que pecamos. Foi esse entendimento que o filho pródigo teve. Pequei contra o céu, Pai, e contra Ti. Mas veja que o filho pródigo, ele diz que peca primeiro contra Deus. Deus é o único que pode perdoar, porque Ele é o único agredido. Por injusta causa, injustamente, Ele é o único agredido, porque Ele é bom, Ele é amor, Ele é paz, Ele é benignidade, Ele é tudo de bom, e nós pecamos contra o Senhor. Deus, Ele é o único que pode perdoar, meus irmãos, porque Ele é o único que tem recursos para isso. Porque o salário do pecado, meus irmãos, é a morte. A consequência do meu pecado, do seu pecado, é a morte. É satisfazer a justiça, e a justiça só é satisfeita quando há derramamento de sangue. E o salmista, ele sabia disso. Por isso ele pede perdão ao Senhor. Porque ele necessita, como nós cantamos aqui: eu preciso de Ti, Senhor. Eu não quero uma condenação nas minhas costas, Deus. Eu não quero passar de eternidade em eternidade rangendo dentes, sofrendo, chorando. Eu não quero isso, Senhor. Somente Ti tem recursos para me salvar, para me perdoar. Somente o Senhor. Homens não perdoam.
Homens, não apague esta dívida que é causada pelo pecado, porque é preciso derramar sangue, e um sangue purificado, sem mácula. E Ele fez isso por nós. Ele fez isso pelo salmista. O salmista, ele ia ao templo, ao tabernáculo, e naquele tabernáculo ali existia cheiro de sangue diariamente, representando ali um sacrifício vivo. Foi por isso que o Senhor, Ele mata, Ele tira a pele do animal e veste Adão e Eva, para mostrar para eles que não é com folha de figueira, não é do jeito dele, não é com recurso humano que é perdoado, que é aceito perante o Senhor. É por sacrifício vivo, é por derramamento de sangue. E sangue esse carmesim, puro, que só o Senhor Jesus pôde derramar naquela cruz, lá no Gólgota, para nos salvar, para estarmos aqui nesta noite das profundezas, clamando ao Senhor por perdão, por misericórdia ao Senhor, para permanecermos presente à sua face, para que Ele possa olhar para mim e para você e enxergar o seu Filho, o qual Ele derramou o seu sangue por mim e por você. Porque se Ele olha para você, meu irmão, minha irmã, você será aniquilado, aniquilada. Mas a nossa sorte é o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Que tira o pecado do mundo. Após esta oração do salmista, esta súplica, pedindo ao Senhor por perdão de pecado, o salmista, ele agora espera pelo Senhor. A espera, meu irmão, faz parte da oração. Provavelmente eu e você não temos tempo mais de esperar. Estamos inquietos. Não conseguimos ter este tempo de espera, porque desaprendemos até a orar. Não argumentamos mais com o Senhor, não conversamos mais com o Senhor, apenas pedimos e pronto. Não acreditamos. Mas o salmista nos ensina que há uma espera. Ele diz no verso 6 que a oração não termina quando acaba, mas ela continua na espera. Agora o salmista, meus irmãos, ele não está mais na posição das profundezas. Ele diz no verso 6: a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Porque, versículo 5, porque eu aguardo no Senhor e espero na sua palavra. Ele já não está mais nas profundezas. Ele está agora confiante na palavra de Deus. É na súplica que o Senhor começa a trazer ele de volta, para perto de si. Ele agora vem com mais ânimo e ele diz: eu vou esperar no Senhor, eu aguardo no Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero é na palavra do Senhor, porque eu confio na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor não passará, ela será cumprida. As promessas feitas aos meus patriarcas, elas serão cumpridas e serão cumpridas na minha vida. Eu espero é na palavra de Deus. E o salmista agora passa esse tempo de espera como algo que está fazendo parte da sua vida. Ele anseia pela resposta do Senhor, pelo perdão do Senhor. Tanto é que ele vai dizer que ele anseia de uma forma, ele traz aqui a descrição como os guardas pelo romper da manhã. Quem é vigilante aqui passa por essa experiência de ansiar pelo amanhecer, pela alvorada. O que ele quer é que a noite passe,
porque a noite é sombria. É na noite que os iníquos tramitam. É na noite que os iníquos sentam para planejar o mal. É na noite que a sombra da morte, da mortandade, ela rodeia. Ela permeia pelas ruas. É durante a noite. E o guarda, ele anseia pelo amanhecer. E o salmista usa esta descrição. E ele repete aqui 2 vezes, irmãos, dando ênfase a isso. Eu anseio, a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. É além do anseio de um guarda. É o meu anseio pelo Senhor. Espera, ó minha alma, pelo Senhor. Confia nele. Entrega a tua vida. Espera no Senhor e o mais Ele fará. Não havia mais nada para o salmista fazer a não ser esperar. E ele sabe esperar. Porque a espera dele, irmãos, é numa expectativa ativa, na confiança, nas promessas do Senhor Jesus. O Senhor não tarda. Ele não dormita. O guarda de Israel, ele não dorme. É na hora certa que o Senhor, ele age. Ele cumpre suas promessas. É no tempo certo. E o salmista, ele observando aquela noite sombria, ele aguarda o Senhor. Ele espera a alegria vir pela manhã. Ele tem confiança no Senhor. Meus irmãos, nós não devemos deixar esfriar o nosso coração pela demora. Eu tenho aprendido isso, irmãos. Que não é a demora que vai me paralisar. Pelo contrário, é a espera no Senhor que vai me deixar ativo, que vai me deixar acordado, que vai me deixar vigilante, que vai me deixar mais fiel, que vai me deixar um homem mais digno de estar na presença do Senhor. É a espera. Não é a demora que vai me paralisar, é a espera. Não é a ordenação que vai me paralisar, que vai me entristecer. É a espera pela ordenação, por aquilo que o Senhor prometeu. Ele é fiel de cumprir. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Eu não sei o que é que você está esperando, mas espera confiadamente no Senhor que Ele virá. Ele vai te restaurar. Ele vai renovar a sua vida, Ele vai te dar bom ânimo, Ele vai te dar alegria de cultuar, Ele vai te dar alegria novamente de servir ao Senhor. Ele irá fazer isso porque Ele prometeu que Ele preservará todos os santos. Eu dar-te-ei a coroa da vida se você perseverar, mas nessa perseverança Ele nos ajudará, assim como ajudou o salmista desconhecido. Nós não conhecemos esse salmista. Nós não sabemos quando foi que ele escreveu a data certa, mas o que mais importa é que ele nos ensina nesta noite a poder esperar. Assim como aqueles irmãos que estavam ali em naufrágio, em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, que eles disseram: vamos jogar as nossas âncoras e aguardar o alvorecer. É jogar as nossas âncoras, irmãos, e esperar pelo Senhor. E nós estaremos seguros no bom destino que nós estaremos indo. É suplicar ao Senhor, argumentando a Ele, que Ele tem esse poder de nos perdoar, de nos restaurar, de nos dar a nova chance. E aguardar por isso. Aguardar pelo perdão do Senhor. E é isso que o salmista faz, após ter essa experiência, essa espera, que nós não sabemos o tempo, ele se volta para os seus amigos, ele se volta para os seus irmãos e convida-os
a fazer a mesma coisa. O salmista diz: olha, eu tenho uma experiência aqui de suplicar ao Senhor e esperar por Ele e Ele agir ao meu favor. Por isso ele diz, verso 7, ele vai dizer: espera Israel no Senhor. Meus irmãos, vamos esperar no Senhor. Suplique ao Senhor e Ele ouvirá. E espera nele, porque eu esperei no Senhor. E ele vai dizer as razões por esperar no Senhor. A primeira razão é porque o Senhor é misericordioso, pois no Senhor há misericórdia. Meus irmãos, o que nós precisamos é de misericórdia. Se você pedir ao Senhor o que você merece, Ele vai te dar a justa ira santa. Ele vai te dar justiça, irmão. E para você satisfazer a justiça, vai requerer o seu sangue. E Ele já fez isso. Ele já enviou Jesus para morrer no seu lugar, para sofrer no seu lugar o pecado que você merecia sofrer. O que precisamos é de misericórdia. Então, quando você orar ao Senhor, peça misericórdia a Ele. Precisamos de misericórdia. A segunda razão é porque Deus, Ele recebe o pecador. Ele vai dizer: nele há copiosa redenção. Ele é aquele que paga a dívida e chama agora o pecador redimido e torna-o filho. É isso que Ele espera de você, meu irmão. É para que o primeiro domingo de novembro você esteja aqui perante esta mesa, perante o Senhor, fazendo parte desta mesa com Ele. Nesta noite Ele chama para você se preparar para este encontro, primeiro domingo de novembro, a sentar-se à mesa com Ele, e em memória, beber do cálice e comer do pão, porque Ele derrama copiosa redenção. Ele é que paga a nossa dívida. E por último, irmãos, é Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. O Senhor fez uma aliança conosco. A aliança é essa inquebrável. Os pactos feitos com Adão, Noé, Abraão, foram pactos que prefiguravam uma aliança inquebrável. A nova aliança no sangue do Cordeiro. O Senhor te chama para uma renovação da aliança. Eu queria convidar aqui o Ministério Louvor para vir aqui à frente, para a gente cantar uma canção. E nesta noite, irmãos, o Senhor, Ele estará aqui, junto com você, nas profundezas que você está enfrentando. E Ele convida você a pedir perdão. O perdão é a coisa mais importante que eu e você, nesta noite, carecemos. Sem o perdão do Senhor Jesus, nós não somos restituídos. Nós não estaremos prontos para gozar eternamente com Ele, porque sempre estaremos em dívida. Mas o perdão do Senhor, Ele purifica os nossos pecados, o nosso coração. Ele apaga a dívida. Nos achegamos ao Senhor confiadamente. Podemos entoar louvores ao Senhor, confiando que Ele está nos ouvindo. Sairemos daqui nesta noite sem fardos para carregar, sem culpa para carregar. E como diz o apóstolo Paulo, sem nenhuma condenação, porque estamos em Cristo Jesus. É de onde você está que o Senhor, Ele quer te perdoar. Portanto, nesta noite, irmãos, peça ao Senhor para te renovar. Peça ao Senhor para te restaurar nesta noite. Renova, Senhor. Renova o meu coração. Vamos ficar de pé. Vamos fazer uma oração ao Senhor com esta canção, pedindo ao Senhor renovo em nossas vidas.